A decisão do ministro Alexandre de Moraes impede a aplicação imediata da chamada Lei da Dosimetria até que o STF julgue as ações que questionam a constitucionalidade. Ele diz que essa lei nasceu com um destinatário certo para reduzir as penas de quem atacou a democracia, invadiu as instituições e tentou rasgar o resultado das urnas. O acordão entre extrema-direita e centrão queria garantir a impunidade via atalho legislativo. O STF colocou um freio constitucional. Diz Lindenberg Faria, falando que o debate agora vai ao plenário do Supremo e que o Brasil precisa afirmar que crime contra a democracia exige resposta firme do Estado. Golpista não merece anistia, merece cumprir pena na cadeia, diz o deputado petista. A gente tem mais algumas repercussões aqui também. O Xandão suspendeu com uma caneta, num sábado, uma lei que o Congresso aprovou com supermaioria e que já estava em vigor, sendo ele mesmo o juiz que condenou os réus e agora o relator que vai decidir se a lei que reduziria as penas deles é inconstitucional. Isso abriu o processo que o PT e o STF mais temem. Primeiro você vai ver a reação que o PT não queria que viralizasse. Depois o conflito de interesse que transforma essa decisão em munição real para o impeachment. E para fechar, porque essa canetada pode ter sido o erro que vai destruir o Xandão de vez. Olha o que o Flávio Bolsonaro disse logo depois que a notícia estourou. Sempre ele, Alexandre de Moraes. Eu acho estranho porque foi o próprio Alexandre de Moraes que escreveu o texto que foi aprovado no Congresso Nacional da dosimetria. Foi o próprio Alexandre de Moraes que interditou o debate no Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado, porque nós queríamos anistia ampla, geral e restrita. E aí, estranhamente, o relator lá na Câmara, que tem muita proximidade com Alexandre de Moraes, parecia que recebeu ligações diretamente dele sobre o que poderia ou não poderia estar nesse texto da dosimetria. Portanto, feito, segundo o próprio relator Paulinho da Força dizia, o texto que nós aprovamos na Câmara dos Deputados e no Senado foi um texto autorizado pelo Alexandre de Moraes e agora, muito estranhamente, ele vai dar essa canetada, eu não sei detalhes, estou sabendo agora exatamente qual foi o fundamento, eu não sei, mas parece mais uma vez um jogo combinado, mais uma vez é a democracia que fica abalada, é uma decisão do Congresso Nacional, em sua grande maioria, defendendo a lei da anistia e numa canetada monocrática, mais uma vez, um ministro do Supremo revoga a decisão de nós, os verdadeiros representantes do povo. Mas o Brasil parece que está se acostumando com isso, mas nós não vamos nos acostumar. E olha o detalhe que o Flávio apontou. Os verdadeiros representantes do povo tiveram a decisão revogada. 318 deputados, 49 senadores, supermaioria absoluta. Uma caneta apagou tudo isso num sábado. Mas tem algo mais profundo aqui que vai além da indignação política. E é o que transforma essa decisão em munição constitucional real para o impeachment. Porque o problema não é só o que Moraes fez, é quem fez. O Moro chegou com um argumento jurídico que o PT não tem como rebater. Não é papo de político sendo político, é o fundamento constitucional que abre o caminho. Depois de todo o nosso trabalho no Congresso para aprovar a Lei 15.402, inclusive derrubando o veto do Lula, é o chamado PL da dosimetria, para reduzir aquelas penas excessivas impostas aos condenados do 8 de janeiro, sobreveio agora uma notícia que o ministro Alexandre de Moraes, por uma decisão dele mesmo, sozinho, monocrática, não está aplicando a lei nos processos lá dos condenados do 8 de janeiro. O argumento, o PSOL e uma associação com uma inclinação à esquerda ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei. E aí a lei foi suspensa por suposta segurança jurídica. Olha, toda lei tem presunção de constitucionalidade. E essa lei é necessária. Ninguém pode concordar por 14 anos de prisão para uma pessoa como a Débora do Batom, ou 16 anos de prisão para Dona Sônia, aqui de Guarapuava, que ficou mais de 3 anos presa sem ter quebrado um copo d'água lá na Praça dos Três Poderes. Esse projeto ele foi aprovado para fazer justiça, para reduzir as penas. Na verdade, nós queríamos anistia, foi o que foi possível fazer no momento. Agora a gente não pode ter uma decisão no Congresso, 513 deputados, 81 senadores, uma ampla maioria, um processo amplamente discutido, ser suspensa por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não é equilíbrio entre os poderes, isso não é
democracia. O plenário do Supremo precisa confirmar a constitucionalidade dessas leis. E mesmo antes de que isso ocorra, essa lei tem que ser colocada em vigor, porque os condenados do 8 de janeiro, aquelas penas injustas e desproporcionais, têm pressa e têm sede de justiça. Presunção de constitucionalidade. Toda lei aprovada pelo Congresso é válida até que seja derrubada pelo STF em plenário, não por um ministro monocraticamente, não por cautelar de relator. E sabe o que torna isso ainda mais grave? O relator que concedeu essa cautelar é o mesmo que condenou os réus que essa lei beneficiaria. Isso tem nome, é conflito de interesse. E conflito de interesse é exatamente um dos fundamentos constitucionais para pedido de impeachment de ministro do STF. E para você entender o ciclo completo, escuta o que o deputado petista disse sobre a decisão do mesmo ministro que o partido dele acionou. Ô Valdo, nós vamos tomar uma posição contra essas medidas. Vamos tomar uma posição porque a gente entende que é um combo para desafiar o Supremo, que é uma aliança ilegítima que quer chegar na anistia, e para isso fazem uma aliança com a turma que está preocupado em parar a investigação de qualquer jeito. Eu quero dizer, ao sorte que eu nunca vi uma história como essa. Você pode criticar o Supremo. O que não dá para aceitar é que os senhores estão fazendo. Os senhores estão tramando contra um país. Imagina, cancelar vistos, eles vão lá e comemoram. Impor tarifas, prejuízos de empregos, de empresas. Sancionar o ministro Alexandre de Moraes, que nesse momento tem a nossa solidariedade. Essa conversa de chantagem aqui é mentira. Eles querem atrapalhar todo esse processo. E o Brasil vai ter o julgamento na próxima semana. Não tem jeito. Eu tenho chamado a atenção de todos. Tem que ser um julgamento com tranquilidade, mas tem que ter alerta máximo das instituições. O Paulo Figueiredo, que está lá com o Eduardo Bolsonaro, fez um Twitter convocando uma nova invasão da mesa da Câmara. Eu, sinceramente, se tem absurdos, Eduardo Bolsonaro não ter sido cassado, Carla Zambelli não ter sido cassada, e aqueles deputados que fizeram aquela violência institucional não terem sido suspensos. Nós estamos nos preparando para uma semana de muita turbulência. Então eu acho que o papel da Câmara não era pautar isso, era mostrar firmeza, defender a democracia, defender a estabilidade nesse momento e um julgamento tranquilo. Freio constitucional. Vem cá. O PT acionou o STF para derrubar uma lei aprovada pelo Congresso. O ministro sorteado relator é o mesmo que assinou as condenações que essa lei beneficiaria. E o deputado petista chama isso de freio constitucional. Não tem como defender isso com cara limpa. Esse é exatamente o ciclo que a oposição vai usar no pedido de impeachment. O PT aciona a toga age, o PT aplaude. Um circuito fechado, longe da vontade do povo e da decisão do legislativo. E aqui está o detalhe técnico que vai mudar como você lê tudo que está saindo hoje. Um professor de direito constitucional explicou ao vivo o que Moraes realmente fez e, sem perceber, entregou o argumento central para o impeachment. Já se está dizendo que o ministro Moraes é contra a escala 5x2, porque ele decide no sábado, né? Então ele é a favor da escala 6x1 mesmo. Mas isso é só uma pequena brincadeira de estilo por conta do que foi decidido, né? É uma decisão grave no sentido de que ela suspende a aplicação de uma nova lei produzida pelo Congresso Nacional. Mas se por um lado é uma lei importante e que enfrenta agora uma decisão grave, por outro lado, isso é frequente, é preciso explicar, isso é frequente na vida e na obra do Supremo Tribunal Federal. Por que se fala assim? Porque quando uma ação direta de inconstitucionalidade ela é proposta à Suprema Corte do país, o mérito só pode ser julgado pelo seu plenário, pelo conjunto dos 11 juízes do Supremo Tribunal. Hoje são 10, né? Porque está faltando um que se aposentou e a vaga ainda não foi provida. Mas é o plenário que pode decidir. Todavia, a própria Constituição da República prevê, Carla, e também a Lei 9868, que é uma lei federal que regula a tramitação das ações diretas de inconstitucionalidade, que o relator
se provocado em medida cautelar, e foi o caso, ele pode decidir monocraticamente pela suspensão da aplicação daquela nova lei, de modo a não se gerar uma situação de insegurança jurídica até que o seu mérito seja apreciado pelo plenário, compreende? Então, o que o ministro Moraes fez não foi dizer que a lei é inconstitucional, nem que ela é constitucional. Ele apenas, verificando a relevância dos argumentos ventilados nas ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas, ele pensou que seria mais prudente suspender a autoridade da norma até que o tribunal tome uma decisão definitiva, para não se gerar uma situação incontornável de dano. Porque imagine, aqui concluo, Carla, imagine se lá na frente o tribunal decide que a lei é inconstitucional e antes disso o órgão da execução penal, que é o próprio Supremo Tribunal, reduz as penas todas. Ora, quando o tribunal decide que uma lei é inconstitucional, ele declara a sua nulidade. E a nulidade retroage. Então, isso geraria um efeito importante no sistema. Para evitar-se isso, o ministro Moraes concedeu esse provimento liminar, suspendendo a autoridade da norma até que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão definitiva. Veja, Carla, só para concluir, eu não estou aqui emitindo a minha posição, até porque ela pouco interessa, se eu sou a favor ou contra o texto da lei. Eu apenas estou dizendo que houve uma decisão cautelar pelo ministro relator, ministro Alexandre de Moraes. A cautelar monocrática é prevista na Constituição e na Lei 9.868. Fato, mas tem o detalhe que ele não disse, que qualquer advogado conhece. Quando o relator tem interesse direto no processo, a ética judicial exige que ele se declare impedido. Moraes não fez isso. Assumiu a relatoria das ações que questionam a lei que reduziria as condenações que ele mesmo proferiu. Isso não é cautelar de rotina. É o ministro trancando a porta que poderia libertar os réus que ele mesmo prendeu. Percebeu o tamanho disso? Junta tudo agora. Congresso aprovou com 318 votos na Câmara e 49 no Senado. Supermaioria. A lei foi promulgada, entrou em vigor. Em menos de 24 horas, o Xandão suspendeu a aplicação, sendo ele mesmo o relator das ações que questionam essa lei, e o mesmo juiz que assinou as condenações que ela beneficiaria. Os bastidores do Congresso já falam abertamente. O movimento pelo impeachment deixou de ser pauta de ala radical, virou conversa de corredor, porque dessa vez tem fundamento constitucional claro, conflito de interesse, acumulação de funções incompatíveis no mesmo processo, decisão monocrática contra a vontade expressa de supermaioria do poder legislativo, sem prazo para decidir, sem ninguém para recorrer, com o próprio carcereiro segurando a chave da cela e a caneta, que decide se os presos saem ou ficam. E é exatamente isso que muda o peso dessa decisão. Não é só uma cautelar técnica, é um ministro que acumulou o papel de juiz, relator e carcereiro no mesmo processo, e que agora decide sozinho o destino de uma lei que o Congresso aprovou democraticamente. A pergunta que os bastidores estão fazendo é simples: até quando isso passa? E se essa análise te deu o que os portais não estavam te dando, compartilha. Tem gente no seu círculo lendo só o título e achando que Moraes agiu dentro da lei. Tecnicamente sim, mas eticamente e constitucionalmente, o conflito de interesse está escancarado. Deixa aqui nos comentários. Você acha que o impeachment do Xandão vai acontecer de vez?